Eu vou por aqui. Bom, então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com a doutora Fernanda Neto, médica do trabalho, amiga do coração. Ela foi a minha orientadora na pós de medicina do trabalho quando eu fiz lá, não sei, não vamos nem falar datas, né, Fê? Porque senão a gente entrega o ouro. A gente estava tentando fazer uma live para falar sobre o home office, né, e o impacto na saúde das pessoas, principalmente agora que a gente está vivenciando esse momento de pandemia e aumentou muito, né, as pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho. Então, não sei em que momento que século as pessoas vão estar assistindo isso aqui, mas enfim, importante lembrar que a gente teve uma mudança significante, né, Fê, no nosso estilo de vida. E então a gente percebe que está tendo um aumento de algumas doenças aí significantes que é importante falar sobre a prevenção delas, né? Então eu venho trazendo aqui no meu Instagram um pouco das especialidades que eu fui estudando e o como a gente pode aplicar e quais ferramentas a gente tem para trazer isso para a prática, né? Para que cada um seja capaz de ser o seu autopromotor de saúde, né? De prevenção de doenças. E eu achei que ninguém melhor do que você para vir contar um pouco de como está sendo essa transição, né, do homem sair dos escritórios e ir para dentro de casa e fazer esse trabalho em domicílio, com todas as questões que a gente sabe das crianças agora fazendo homeschooling. Você tem um filhinho pequeno que ainda não foi para a escola, mas que também demanda muita atenção, né, Fê? E então sinta-se à vontade para se apresentar, falar um pouquinho quem é a Fernanda, como é que você chegou a ser quem você é hoje e trazer também para a gente aí algumas considerações relevantes. Primeiro, quero agradecer enormemente poder estar aqui conversando com você, né? Pena que a gente não conseguiu que fosse ao vivo, mas sim, ok, faz parte também. Faz parte até do novo processo mesmo, né? A gente foi pego de surpresa pela pandemia e teve que se adaptar. Então, nós estamos aqui também se adaptando, né, ao que cada dia traz para a gente de desafio. Fui sua orientadora mesmo lá, não sei lá que tempo, não interessa. Foi um prazer enorme, aliás, foi uma facilidade, porque a Catherine, né, foi sempre uma excelente aluna, mas muito mais que isso, né, eu falo que foi o destino que quis que a gente se encontrasse lá, né, um encontro de almas. A gente agora é amigas, irmãs, a gente talvez não tenha um convívio tão intenso, mas o coração está conectado. É verdadeiro, né, é um sentimento super verdadeiro e gostoso. Então, um prazer enorme estar aqui, dividindo o mesmo propósito, né, que é fazer com que as pessoas se autorresponsabilizem por si mesma, pelo seu autocuidado, pela sua saúde e cresçam cada vez melhores, né? E, enfim, sou médica do trabalho, fiz um MBA de gestão em saúde, um de promoção de saúde e qualidade de vida, né, nas organizações. E, além de trabalhar em empresas, hoje tenho minha consultoria, na Azevedo Neto Consultoria, para ser consultoria tanto de medicina do trabalho como de promoção de saúde, e continuo dando aula, que é uma grande paixão, né? É disseminar conhecimento e desenvolver pessoas. Eu já tenho esse propósito já faz um bom tempo e cada vez mais eu quero segui-lo, eu acho que faz mais sentido. E por isso que eu estou aqui também, né? Para a gente poder ajudar um monte de gente a pelo menos ter essa autoconsciência agora nesse novo formato de trabalho que pegou a gente de sopetão, né? Todo mundo foi obrigado a ir para casa, todos juntos, marido, mulher, né? Irmãos, filhos, todo mundo junto, todo mundo tendo que trabalhar, estudar, cuidar da casa, se divertir, tudo no mesmo lugarzinho, confinado. Então, e uma pausa, né, Fê, que eu acho importante a gente falar aqui também, que, além de tudo, né, o Azevedo Neto Consultoria vende que o meu colega, que hoje é amigo e irmão também, né, que é marido da Fê, e ele foi meu colega da sua turma, inclusive. Da minha turma de medicina do trabalho na Santa Casa, que hoje é atual marido da Fê, que não era naquela época, né, Fê? Também está vivenciando isso junto, né? Então, vocês estão nesse papel, nessa jornada de dois médicos do trabalho, pai e mãe frescos aí, tentando se adaptar a toda essa nova realidade. E, além de tudo, o Du ainda é chefe de cozinha, né? Porque vejam o cenário ali da Fê. As panelas dele aqui. Eu amo e eu adoro conversar com pessoas que são muito versáteis e que têm muitas habilidades, né? Porque a gente também se rotula tanto, né? O que você é? Por isso que eu falo, conta como é quem é esse ser que fala aí, porque a gente não precisa. A gente acaba falando um rótulo, né? Exato, exato. E às vezes eu brinco, né? Eu falo, mesmo assim, a gente está falando do home office hoje, mas
E vamos, se a gente for falar das mulheres que são do lar, né? São as trabalhadoras do lar, cara, elas já fazem home office há muito tempo, né? Há muito tempo! E o pior home office de todos, porque nunca acaba, cara. Não acaba. Nunca. Ó, vou dizer, o Du cozinhando, quando eu acho que a cozinha tá limpa, ele fala, opa, tá limpinha, agora me deu vontade de cozinhar. Então, assim, não acaba. Não acaba. É uma jornada incessante. Você sabe que, só fazendo uma pausa, eu falei que a gente tinha 15 minutos, mas assim, a gente pode fazer depois 2 cortes e eu postar 2 vídeos. Porque eu acho que é legal trazer essas questões, né? Uma vez eu entrei numa indagação profunda, realmente por conta disso, que eu falava, gente, parece que a cozinha é um lugar que, se a gente entra, ela é igual um buraco negro, ela suga a gente nunca mais sai. E quando a gente gosta de cozinhar, porque eu falo que se eu não fosse médica, né, bom, né, eu falava, se eu não fosse médica, eu ia ser chefe de cozinha. Hoje eu falo que eu sou tudo isso junto e misturado, né? A gente pode ser tudo, a gente não precisa ser uma coisa só, não. Exato, mas assim, é um trabalho que não para, só que se a gente for parar para pensar, cara, qual o momento que o nosso corpo para e fala, agora eu vou dar uma pausa aqui, vou parar de respirar, o pulmão fala, vou parar de respirar, porque, né, não existe isso. A gente não para. Ó, eu vou trazer, estou buscando lá do fundo, quando eu fazia ginástica rítmica, eu era pequena, eu fiz dos 4 aos 18, então, ó, faz tempo. Caraca, essa parte eu não sabia. Viu? Vamos descobrindo outras versões. Porque eu fiz ginástica olímpica dos 6 aos 16. Tá vendo? E era pancadaria. Então vai, conta. Eu não esqueço de uma das técnicas que eu tive, a que eu mais me identifiquei lá, ela dizia isso pra gente. Bom, agora a gente vai descansar carregando pedra, vai alongar. Então, o descanso do corpo sempre é fazendo alguma coisa. E hoje, naquela época, eu não entendia, eu até ficava com raiva, vou ser bem honesta, né? Mas hoje eu entendo o que ela queria dizer. É exatamente o que você disse, a gente não para, não existe descanso, não existe parei. Né? O corpo não descansa. A mente, às vezes, não descansa. Né? O descansar, hoje, eu entendo, que é colocar o seu foco em algo que você queira fazer, é estar presente naquilo. Mas perfeito. Não necessariamente estar fazendo nada, não existe fazer nada. Maravilhoso, Fê. Agora, então acho que é muito legal você trazer isso, até porque foi através dessa resposta para mim mesma que eu consegui me aquietar e falar, não, tá tudo bem. Se você está dedicando o seu tempo a cozinhar, porque para você isso é essencial nesse momento, porque você sabe o tipo do alimento que você está comendo, como é que ele, de onde ele veio, todos os ingredientes que tem aí, e isso está nutrindo o seu corpo, está nutrindo a sua mente, vai ter esse trabalho, vai ter essas horas despendidas, sim, mas assim, é a sua prioridade do momento. E não dá para a gente querer abraçar o mundo todo, então a gente tem que ter algumas prioridades. E o que eu acho que a pandemia também veio e deu uma titubeada no pessoal é porque a gente tinha outras prioridades antes da pandemia, né? Então, imagina, eu não sou mãe, eu não tenho família, pelo contrário, eu sou uma pessoa nômade que me adapta em qualquer lugar, mas assim, eu acho que para quem tem já uma rotina e tem seres que dependem, né, de você para que as coisas aconteçam, como as crianças ou mesmo o marido que precisa chegar em casa e comer uma comida, na verdade aí o papel é conjunto, exato, o que eu acho muito legal também, esse novo modelo de tarefas, né, de delegar tarefas. Mas assim, como que as pessoas estão tendo essa dificuldade de assimilar e se adaptar a essas novas atribuições, né? E eu acho que é aí onde a gente vê o número crescente de doenças mentais, que era o que você estava trazendo, né? Então, assim, a gente sabe que com o home office teve um aumento de doenças por esforço repetitivo, por má postura, né? Por conta do posto de trabalho. Agora, eu acredito que isso ainda não deve ser o prevalente. As doenças mentais, eu vi que até a síndrome de burnout aumentou muito, né, em relação a isso, por conta de toda essa sobrecarga. Agora, como que você, assim, dentro do olhar do médico do trabalho para estabelecer, porque quando a gente tem uma doença que a gente quer relacionar ao trabalho, a gente tem que identificar o nexo causal, né? Como é que a gente consegue, dentro desse cenário todo, diferenciar, por exemplo,
o que é do trabalho, do que é o da família, de toda essa outra adaptação, porque tá tudo junto e misturado, igual você falou. Eu tô aqui, começo a trabalhar, coloquei a máquina lá, a roupa para lavar na máquina, e aí você vai lá ver se terminou de lavar a roupa, de repente você vê que tem uma louça suja, aí você fala, deixa eu aproveitar e já lavar, e de repente já deu fome, aí você, putz, vou cozinhar um negócio aqui. Aí o neném aí você chora. faz uma reunião com a câmera enquanto está cozinhando aqui, ó, conversando com o chefe. É o que tem acontecido, sabe? O filho aqui passando aqui atrás, você põe ele para desenhar do seu lado. Eu já fiz ele desenhando aqui do meu lado para ver se dava certo, né? Para ele se sentir fazendo parte da mesma coisa que eu, né? Eu já tenho um teclado velho para ele trabalhar, ele fala, ele senta no escritório agora e fala, mamãe, estou trabalhando. Porque é o que ele vê todo dia, né? Querendo ou não, eu saio alguns dias para trabalhar, mas a maior parte do tempo estou dentro de casa também. Então, ele está trabalhando comigo. Mas não dá certo, né? Porque você esperar que uma criança de 2 anos fique o tempo da sua reunião inteira ali fazendo aquilo, sem se intrometer, não tem como. E aí, ele às vezes vem aqui dar tchauzinho para as pessoas. Já dei aula com ele no colo. Aí passa o marido de cueca na câmera. Tá tipo quase isso já, né? O nível do negócio. Fazer esse nexo, né, que é o que você me perguntou, é muito mais complexo hoje com a pandemia do que era antes, né? Ele já era um nexo difícil, porque as empresas já tinham suas políticas de home office, algumas já estavam dando esse passo para caminhar para isso mesmo. A pandemia só empurrou todo mundo desgovernado, na verdade, né? O que as pessoas estavam se programando para fazer, a pandemia falou: agora vocês têm que ir, não tem jeito. Mas já era difícil, né? Você estabelecer essa divisão, porque o empregador tem a sua responsabilidade, como eu tentei falar lá na nossa live, que é, no mínimo, te dar um treinamento de como você tem que fazer, né? Um treinamento de ergonomia, que é o que a gente falou, posto de trabalho. Tentar te ajudar a encontrar o melhor local na sua casa, que é difícil, mas não é todo mundo que tem um cômodo que pode ser usado de escritório. Às vezes você está na mesa da sala, enquanto seu filho precisa almoçar, enquanto o outro filho está assistindo a aula da escola, a sua esposa está todo mundo junto, né? Falando ao mesmo tempo. Né? Então, assim, as pessoas não têm um espaço próprio para isso. E agora é um espaço para todo mundo junto, né? Então, imagina, marido, mulher, 2 filhos. Né? Eu pegar a família do meu irmão, são 4. Ele, a esposa e 2 meninas. As 2 tendo aula, mas os 2 no computador. Um faz home office no banheiro, o outro faz. Exato! Não tem um ambiente de trabalho adequado. Como é que eu vou falar em ergonomia também? É difícil. Mas a responsabilidade do empregador, para a gente poder dividir, Sim. é o mínimo de tentar te achar essa ergonomia adequada, te proporcionar mobiliário, né? Não vou te dizer pagar por esse mobiliário, mas tentar te treinar para que você encontre a melhor posição adequada possível. Dentro do que você já tem, então seria. Dentro do que você já tem. Tá. Algumas empresas, cara, mas aí é difícil você dizer que elas são obrigadas, porque financeiramente a gente tem empresas multinacionais com muito dinheiro e a gente tem uma empresa pequenininha que estava começando a se projetar e a pandemia veio e barrou ela. E está todo mundo no mesmo balaio, e isso é muito difícil, né? Mas, assim, algumas empresas que têm condições estão pagando, inclusive, para adequação de mobiliário na casa das pessoas, o que é super legal. Super. Mas não é todo mundo que pode, infelizmente. Né? Isso, pela lei trabalhista, não é uma exigência, né? De você, do empregador, fornecer o posto de trabalho, vamos dizer assim, os materiais, né? A nossa lei é algo tão amplo e tão possível de várias interpretações. A lei diz que é obrigação do empregador fornecer um ambiente de trabalho adequado. Defina adequado, né? E aí vai caber muita coisa. A gente pode ficar aqui discutindo o que é adequado para cada um. Então, por isso que eu digo, pelo menos, ele, junto com você, te identificar daquilo que você tem, o que é mais adequado e tentar te adaptar no mínimo possível. É que aí vai aquela coisa de, se eu der para a Catherine R$20 para ela adaptar, porque a casa dela tem coisas boas, e der para a Fernanda 80 porque a dela não tem, vai parecer injusto. Quando, na verdade, a justiça está no adequar todo mundo igual. Então, é bem complexo isso, tá, cara? Mas, teoricamente, a empresa tem que tentar ajustar o máximo possível o ambiente de trabalho, ergonomicamente falando, daquela pessoa também. E uma curiosidade, assim, quando você fala em adequar, a empresa tem que adequar, esse é o papel do médico do trabalho, né, em parceria com toda a equipe, a fisioterapeuta. E aí, como é que vocês têm feito, assim, como é que tem sido feito esse trabalho pelas empresas? Eles fazem, tipo, uma aula de orientação, eles vão até a casa da pessoa e avaliam, como é que é? Tem diversos modelos, né? Tem empresa
que a gente trabalha para essa consultoria, que tem feito da seguinte forma: pede para o trabalhador filmar o ambiente de trabalho para ele, o que ele montou de escritório ali, de local, para a gente poder fazer uma análise à distância, né? Para todo mundo à distância, na grande maioria das vezes, e entender o que pode ajustar, o que não pode. Tem como você me mostrar uma outra cadeira, se tem alguma outra, e poder ajustar e ajudá-lo. Tem empresas que têm feito videoaulas de como montar, e aí é independente, ela não vai olhar o que o trabalhador tem em casa, porque entende também que isso seria invasão de privacidade, né? Eu estou lá xeretando o que você tem na sua casa, mas fazer uma videoaula bem ampla, orientando as possíveis adaptações que ele pode fazer. Tem outras que, em vez de pedir vídeo, pede uma foto final só para você tentar adequar. E a gente tem empresas que vão além, que estão usando até assistentes sociais, sabe? Para tentar entender toda a organização e a rotina daquela casa, né? Porque, ai, que ódio. Voltou. Eu sumi aí? Tá voltando. Porque me ligaram. Eu estou no celular, me ligaram. Não, tranquilo. Faz parte. E aí, para poder entender a rotina dessa casa, que esse seria o modelo ideal, tá? Na minha opinião, como médico de trabalho. Entender essa rotina, porque a partir do momento que a gente agora está em casa, que é o que a gente estava brincando lá no começo, mas é uma brincadeira séria, eu não vou conseguir sentar das 8 às 5 e trabalhar como eu faço no escritório. Aliás, nem no escritório a gente não faz, né? A gente levanta para ir tomar um café, a gente vai bater papo e resolver alguma coisa na mesa do outro colega, e que esse é um processo criativo e de solução de problemas que é válido e é necessário, que a gente perdeu, mas a gente agora não vai conseguir sentar das 8 às 5. Então, minimamente, as empresas deveriam, e seria o mais adequado, tentar entender a organização dessa família, essa rotina. Tem filho, não tem filho? Tem uma mãe idosa para cuidar, um pai idoso que você também cuida, que agora está ali sem cuidador. Tem milhões de cenários que a gente como empresa, eu falo, nunca olhou para a vida do trabalhador. Ele simplesmente chegava lá, teoricamente deixava os problemas para fora, trabalhava para mim e ia embora. Agora, o problema de cada um é o problema da empresa também, né? Ela trouxe para dentro, porque eu vou ter que gerenciar tudo ao mesmo tempo. Esse seria o mundo ideal, de que as empresas pudessem entender a rotina de cada um, para que cada um tivesse um formato adequado de trabalho, né? Então, esse aqui consegue ficar 2 horas, ele vai parar, vai ajudar o filho dele na escola, depois ele vai voltar para ficar mais 2 horas, né? E tentar fazer com que isso ficasse dentro das 8 horas de trabalho. É muito difícil, cara, na prática. Primeiro que a gente não tem nem braço dessa equipe de engenharia de segurança, medicina, RH, de fazer isso com todos os funcionários. Pensa em empresas com 10 mil, 30 mil funcionários, você não conseguiria fazer isso. Segundo, às vezes estabelecer uma rotina individual, você precisa ter uma reunião, né? A gente precisava as duas minimamente estar disponível nesse horário para estar aqui conversando, né? Então a gente tem que ter esses ajustes, às vezes quando são reuniões de mais pessoas, isso acaba sendo difícil. Então, no fim, o estabelecimento de nexo fica bem complexo, porque a responsabilidade do empregador de te adequar tudo também tem suas limitações, que é invadir a casa do trabalhador, invadir essa rotina, e, ao mesmo tempo, conseguir fazer com que a rotina dele se enquadre nas necessidades do seu trabalho, ele precisa continuar trabalhando e entregando. E para o próprio trabalhador acaba sobrando o peso dessa autorresponsabilidade. Bom, então sou eu que vou ter que gerenciar isso e chegar num equilíbrio para conseguir romper o que é trabalho, o que é casa, e não fazer isso ser uma coisa contínua e única. Tem sido bem difícil. É por isso que a doença mental, eu falo que pós-pandemia, durante a pandemia ela já é super alta, mas eu falo que o pós-pandemia, que é quando a gente vai teoricamente voltar a se reunir, se encontrar, ela vai ser uma prevalência muito alta. Eu não sei se as pessoas vão estar em condições de retomar suas vidas como elas eram, da mesma forma que eram, entendeu? Eu acho que existem várias questões que para muitos pode ter sido um alívio, né? Essa questão de possibilitar o trabalho em casa, por exemplo, quem mora em São Paulo, só o fato de você não ter que ficar 2 horas no trânsito para ir trabalhar e voltar, né? O que isso também eu acho que é insano, né? Eu vivenciei isso durante um bom tempo e chegou um momento que eu falei, eu acho que eu estou perdendo qualidade de vida querendo promover qualidade de vida. Isso para mim não funciona. Então, isso seria um ponto positivo. Mas, por outro lado, tem muitas pessoas também que veem como uma forma de sair um pouco desse
dessa rotina da família, que também gera algumas pressões e tensões, né? Principalmente a mulher, que geralmente está sobrecarregada com todas as questões do lar, de querer ter um outro lugar para ela poder ir, se sociabilizar e tudo mais, o que agora não tem, né? Não existe. E possivelmente, não, para muitos, não vai voltar a ter. Né? Então, esse lugar que talvez fosse uma válvula de escape, a pessoa poder ir até o seu lugar de trabalho, se comunicar com outras pessoas e ter toda essa nova, uma outra vivência, já deixa de existir. E o que você estava falando, assim, que eu também estava pensando aqui agora, que talvez a gente esteja vivendo um momento de transição até de modelos de negócio de trabalho, né? Onde não existe mais o empregador empregado. No tipo, se o empregado não estiver saudável e não houver uma conversa horizontal entre empregador e empregado, entendendo que eu não sou só um servidor, eu sou uma pessoa que estou aqui para servir, junto com o seu propósito. A gente está indo junto, na mesma direção. Qual é essa direção? Existe uma pessoa aqui que sente que às vezes não está legal porque teve uma discussão em casa, ou porque o filho está doente, está tendo que dar atenção. Então, como que a gente também pode colocar tudo isso na balança e de um lugar, de um diálogo aberto, onde a empresa, né, tem alguém para intermediar essa conversa e entender quem é esse ser que está aqui me prestando serviço para que eu possa oferecer o melhor para que ele continue elevando a potência da minha empresa, né? Digamos assim. Eu acho que esse seria o modelo ideal de negócio e que talvez tenha que ser revisto, porque aí, quando você coloca vamos junto, é uma questão que você empodera a pessoa também para que dentro das limitações dela, ela possa te dizer o melhor que ela pode dar e o que ela precisa que você contribua para que ela consiga continuar produzindo da forma que ela gostaria. Né? Então, de repente, ela vai falar: olha, enquanto eu batia ponto 8 horas por dia, mas eu fazia o que tinha que ser feito em 4 horas, entregava com excelência e sobrava 4 que eu ficava ali enrolando porque eu tinha que cumprir aquelas horas, de repente eu posso fazer esse meu trabalho em casa, que eu não preciso bater o ponto, mas eu vou te entregar o que precisa ser entregue. E aí ela consegue também começar a separar e criar a dinâmica dela, tipo, o que é do trabalho, o que é da família, né? E até ter mais uma valorização do tipo, poxa, ganhei horas porque eu sei que eu consigo ser produtivo e menos. Não sei, eu estou aqui, né, divagando, mas eu acho que isso funcionaria melhor, né? E aí você delegando essa questão de assim, então tá, você assume a sua responsabilidade, eu como empregadora assumo a minha, que é de te proporcionar o espaço que você precisa para fazer tudo isso. E aí também eu acho que isso até ajudaria a empresa com relação ao tanto de processos em relação às causas trabalhistas por adoecimento da pessoa, né? Porque aí você está realmente delegando a tua responsabilidade, porque eu não acho que só o empregador tem que ser responsável por tudo isso, né? Então... Não, e é exatamente isso, cara. Nós estamos passando por essa transformação. Eu falo que daqui para frente a gente vai ter 2 tipos de trabalho. Aquele trabalho manual ou presencial que você precisa estar ali. Vamos pegar a nossa profissão básica, que é médico. Um médico de pronto-socorro não tem como fazer um home office, né? Ele tem que estar ali esperando chegar qualquer coisa. Então, para esse tipo de trabalho, ok, presencial não muda muita coisa. Mas para o trabalho intelectual, que é produção intelectual pura e simplesmente, esse mindset vai ter que mudar dos 2 lados, empregados e empregadores. Hoje, eu vejo empresas que já têm essa visão e que entendem o trabalhador como um ser como um todo, fazendo parte, querendo trazer ele junto desse objetivo final, e isso, eles enxergam isso como um ganho. Eu tenho um cliente que eu tive que fazer uma reunião com ele durante essa pandemia toda, e aí meu filho, além disso, estava doente, estava gripado, estava ruim, estava com rotavírus, enfim, inferno. Tentou ficar com o Du fez de tudo para ficar com ele, mas ele queria a mãe. Então, no meio da entrevista, a gente conversando, ele começou a escalar minha perna, e eu tentando aqui segurar, até que a pessoa que estava falando comigo do outro lado falou assim: não, é seu filho que está aí, deixa eu ver como ele chama. Começou a brincar com ele, de boa. E eu falei: vocês me desculpem. Ele falou: não, faz parte da sua vida, faz parte de quem você é, e você só pode estar aqui com a gente fazendo tudo o que você faz porque você é mãe dele. Então, é uma empresa que entende isso, e para eles não é um problema. Eu fiquei super feliz que existam já empresas, mas é a minoria. É a minoria. Mas é uma nova consciência que está sendo, é uma nova consciência, né, gerada. É uma nova consciência. Pra gente sair uma consciência. É mais ou menos o pessoal falar: é aquele método Google de trabalhar. O Google fez assim, né? Ele não se importa quantas horas você trabalhou,
Ele não importa se você fez tudo no primeiro dia e depois foi curtir a vida e entregou na data, se você fez no último dia, entregou, desde que você entregue no prazo e com a qualidade necessária, né? É Ótimo. produção, que é a melhor Ótimo. coisa. Vou até pedir licença para usar a expressão do meu pai. Meu pai sempre disse, há muitos anos, ele fala, as empresas estão preocupadas com hora, bunda, cadeira, né? Quanto tempo você fica sentado ali trabalhando. E não é isso que vale no final do dia, né? No final do dia é o que você está entregando. Porque se você está às 8 horas com a sua bunda na cadeira, produzindo nada. Né? Então, essa mudança vai ter que existir, mas vai ter que existir para o lado do empregador, do empregado também, que muitas vezes tem essa visão do eu quero um emprego fixo e que eu nem faça muita coisa e ganhe. Sim. Vai deixar de existir esse tipo de trabalho. Você vai ter que produzir, o que vai valer é a produção final. E por isso que entra a autorresponsabilidade da saúde, da sua produção, e que é muito difícil, cara. É muito difícil você entender que depende mais de você do que do ambiente que você está, do que estão te dando, né, para fazer esse trabalho. Depende de você se organizar. Sim, uma das coisas que eu vi também é que, frente a toda essa questão do desemprego, que aumentou muito, né, na pandemia, isso foi um dos motivos das pessoas se submeterem a altas jornadas, assim, não conseguir colocar um limite realmente frente ao empregador para preservar o seu trabalho, porque às vezes já está o marido desempregado, né, um monte de criança para pagar as contas, enfim. E aí a pessoa acaba que indo por esse lugar até que chega um momento que adoece. Mas eu acho que vai ter um momento que, se o empregador não olhar para esse cenário, vai falir o sistema, porque como é que você vai continuar bancando um monte de pessoa doente? Né? Nós estamos chegando próximo disso. Tanto é que eu fiquei pensando... pode falar. Não, pode falar. Não, porque o que eu vi, assim, muito no começo da pandemia, que eu falei, gente, como é que vai fechar essa conta, né? Que já não fecha. As pessoas, quando elas estavam ali suspeitando de ter Covid, e a gente dando atestado de 2 semanas em casa, 14 dias. Só que daí não era Covid, fazia o exame quando podia, via que não era. E aí depois passava um mês, ela vinha de novo com os sintomas. E aí, tipo, eu fiquei falando, como é que isso tudo vai para o INSS? E aí, de repente, ela está trabalhando em casa, já está com toda essa jornada, daqui a pouco ela está com depressão, ansiedade, já também, né? Tudo bem, é um novo CID, tudo bem, é um novo CID. Mas isso para a empresa vai gerando um impacto tremendo, porque a pessoa não está trabalhando, né? Então, eu também, se a gente for entrar muito nessa questão de modelo de negócio do trabalho, acho que a gente vai ficar aqui realmente filosofando, porque eu acho que até vem da base, né? O sistema educacional também está passando por essa reforma. Sim. É uma reforma de tudo, né? É uma reforma de vida, é uma reforma de como olhar agora para o propósito. Eu vou além, é uma reforma até do quanto a gente vai consumir a partir de agora, né? As empresas não vão conseguir mais produzir tudo que elas produzem, porque eu não acho que se deva consumir tudo que a gente consumia. Então, é uma reformulação de valores mesmo, que é longa, não vai ser em 1, 2 anos, mas esse é o desfecho, né? Talvez esse seja o pontapé para a gente começar a pensar nessa nova formato de vida, não é nem só de negócio, não, é de vida. E uma coisa que você falou, assim, a gente já está chegando no seu horário, que eu sei que você tem compromisso, então, só para a gente já ir caminhando aqui para o fim, mas acho que você falou um negócio que foi muito interessante, que você falou, tem empresas que já conseguem entender o seu cenário e até falar, não, seu filho está aí, beleza, faz parte, né? E entender que, assim, a gente pode continuar produzindo desse lugar, vivenciando o que a gente vivencia, e já que a gente tem esse distanciamento de humano para humano e a gente tem a tecnologia que possibilita esses encontros, o porquê não a gente agregar valor ao que a gente vem fazendo, entendendo que eu não sou só uma trabalhadora, eu sou um ser humano que estou a serviço de algo muito maior aqui, que eu acredito, e eu sei que você também acredita nisso, né? Que a gente está aqui servindo a humanidade, o planeta, a gente quer construir um mundo melhor. E como é que a gente faz isso junto sem entender que existe um ser que sente, que traz toda essa bagagem, que traz todas essas outras habilidades, né? E a gente vê como a medicina, quando ela é muito bem feita e tem esse olhar integrativo, ela consegue entender quem é o doente por trás dessa doença, como a cura se exponencializa e se ajuda nesse processo, né, mais rápido do paciente, porque você se coloca, né, no lugar do outro. Eu acho que a gente começar a trabalhar esse lugar da compaixão também, para a gente, né, através da minha cura, eu gero a sua cura e a gente cura, às vezes, a nossa empresa que está indo para o buraco abaixo, porque eu entendo que eu sou você também, eu sou a sua causa, né?
Então, assim, eu acho isso muito legal, a gente poder também olhar para esse novo modelo, né? De um modelo mais humanizado, porque senão vai chegar um ponto também que a tecnologia está avançando tanto que daqui a pouco um monte de robô fazendo um monte de coisa, Não precisa né? de ninguém. Mesmo dentro da medicina, a gente vê que agora com a medicina robótica e os diagnósticos cada vez mais acurado, já não precisa tanto. A acurácia de um equipamento acaba sendo muito maior do que o conhecimento clínico de um médico fazer um diagnóstico, por exemplo. Agora, se você realmente delega a máquina não sabe sentir, perceber as emoções que está por trás de tudo isso, né? Ela não te dá um abraço quando você precisa, né? Porque às Perfeito. vezes é um abraço que a pessoa precisa. O maior desafio atualmente nas empresas do atendimento presencial, agora, para tentar resumir, tem sido duas coisas. Primeiro, a gente, como médico do trabalho, eu tenho vivenciado isso muito, eu tenho tentado ser essa pessoa que está no meio do campo, sabe, entre a empresa e o empregado. Literalmente, a gente sempre teve, mas agora falando da parte emocional, né? Como aguentar tudo isso, como equilibrar tudo isso. E o mais difícil tem sido o que você mencionou. As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão escondendo sintomas da gente como médico, porque elas não querem perder o emprego. Elas estão com medo de perder o emprego, porque o marido já perdeu, porque está difícil, eu não sei se eu arranjo outro. Então, elas estão se submetendo a muito mais trabalho, uma sobrecarga muito maior, um desrespeito como ser humano dos seus limites muito maior, e escondendo isso do médico do trabalho ou de qualquer outro, pensando em garantir um emprego, mas que no fim vai E acabar a adoecendo. saúde Então, vai ruindo, até chega uma hora que vai. impossibilita a pessoa de exercer qualquer coisa, né? E por E, mais que a gente fale para eles, mas se você continuar nesse caminho, você vai ficar doente e não vai trabalhar e pode perder o seu emprego do mesmo jeito, né? Ao mesmo tempo, a gente está tentando sensibilizar o empregador exatamente disso. Cara, eu sei que você precisa continuar o seu negócio, eu sei que está difícil de pagar suas contas também, não é só do empregado, sim, mas se você não repensar um novo jeito de fazer isso, vai você todo vai ter a mundo. sua equipe inteira doente, e você vai ter um custo maior ainda, porque além de não produzir, você está pagando pela saúde dessas pessoas. Então, a gente chegou nesse momento em que só esse novo olhar mesmo, talvez, desenrole tudo isso. Mas é difícil mudar esse olhar, que é um olhar que vem de anos, de que a gente, quando vai para o trabalho, a gente ouviu isso por muitos anos, né, cara? Você entra numa empresa, deixa suas coisas, seus problemas lá fora e aqui você só vem trabalhar. E isso não existe, isso não existe. E a pandemia está escancarando isso, que isso não existe. Está todo mundo junto, com as suas dores, as suas dificuldades, a sua vida, como um ser humano inteiro, né? Tentando resolver tanto a minha parte de eu ter meu emprego e pagar minhas contas, como a do meu empregador de também continuar pagando as contas dele para que eu possa continuar o emprego. É uma relação mútua, não tem como separar isso. Exato. E aí, assim, Fê, frente a tudo isso, né? Porque a gente vê que existe essa dor dos dois lados, né? Porque muitas vezes a gente está falando, não, só é o empregado que está ali trabalhando 15 horas por dia e está adoecendo. Mas como é que estão esses empregadores também vendo tudo isso acontecer? Porque é muito difícil, imagina a pessoa dormir à noite sabendo que tem, né, um monte de gente ali à beira do surto, né? A gente esquece que o empregador, muitas vezes, também é um trabalhador, né? A gente acaba Sim, colocando o peso de que ele é um empregador, ele tem dinheiro. Às vezes ele está fazendo conta, e hoje a maioria deles está fazendo conta. E não é fácil mandar alguém embora, é dolorido, porque ele se imagina naquele lugar também. sim. Mandar pessoas embora é olhar para aquele seu império, né? Vou chamar de império, mas aquele seu sonho construído se desfazendo aos poucos e não conseguindo pagar suas contas. Quantos empresários não fecharam suas portas durante a pandemia e estão aí também do mesmo jeito, né? Sofrendo de uma saúde mental aí totalmente comprometida por não conseguir manter tudo isso. Tá sendo bem difícil, né? Porque a gente agora, como médico do trabalho, fica no meio dessa briga cada vez mais difícil de um empregador querendo, muitas vezes, quando não tem essa visão, é o empregador querendo jogar a responsabilidade para o empregado querendo jogar a responsabilidade para o empregador, ninguém querendo se autorresponsabilizar pelos problemas todos, né, e se abraçar mutuamente, mas cada um querendo jogar no outro a culpa das suas dificuldades. Então, está sendo bem difícil ficar no meio e fazer os dois lados enxergarem a sua responsabilidade em relação a si e em relação ao outro, né, para tentar chegar num acordo comum, do bem-estar comum, mas principalmente mudar a forma de se enxergar a relação de trabalho. Ela tem que mudar, ela está tendo que mudar na marra, né? A Sim. gente não consegue mais trabalhar como a gente trabalhava, e eu acho que
enfim, as pessoas sonham com o fim da pandemia para voltar ao que era. Eu entendo que a gente não volta mais ao que era. Não volta mais. É um novo estado que a gente vai criar, né? Não tem vamos voltar ao normal. Tipo, a gente vai criar Não. um novo normal, né? E Aliás, a gente já ainda, criou, né? e ainda bem que Se a a gente for gente. pegar o que É, Se a gente for pegar o que é a palavra normal, que é o que a grande maioria faz, né? O que está todo mundo, a média, nós já estamos no novo normal, né? Esse é o exatamente, normal. exatamente. É. E a nossa capacidade de entender que a gente é adaptável, né? Acho que nós somos os animais mais adaptáveis que tem no planeta. Então, enxergar que existem novas maneiras de olhar para tudo isso, eu acho que é o desafio maior da vez. E assim, a gente já, para encerrarmos aqui, trazermos algumas dicas práticas, de repente, talvez isso não seja tão fácil, mas pensando aí que as principais doenças têm a ver com a questão postural e de trabalho e também a questão emocional pela sobrecarga de atividades enfim, de toda a relação de relacionamento com a família e tal. O que, que você tem orientado mais tanto seus pacientes quanto a empresa, né, os empregadores em relação a isso, assim, quais são qual tem sido a sua fala, Merda? Tipo, gente, vamos olhar para o sono, deu tantas horas, é melhor já ir desligando, enfim, o que você considera como mais relevante para que a pessoa tenha um mínimo estado de saúde física, né, para conseguir lidar com todas essas questões aí mentais também? Vou dividir rapidinho assim em dicas para o empregador. Eu tenho tentado fazer eles entenderem que cobranças e rigidez de metas, horários e entregas atualmente não cabe. A gente tem que tentar, eles têm que tentar, é claro que eles também têm as suas metas para entregar e os seus prazos a cumprirem, mas a gente vai ter que tentar flexibilizar isso ao máximo para que isso não seja mais um peso em todo o peso que a gente já tem dentro do trabalho de casa. Né? Então, tentar fazer essas negociações serem mais flexíveis e num novo olhar da empresa. Mas, para o indivíduo, as dicas têm sido o seguinte: primeiro, a gente precisa parar um momento para entender quais são as nossas prioridades. No começo, você falou que a gente tinha algumas prioridades e agora a gente tem outras. Eu vou dizer, cara, que algumas pessoas nem tinham prioridades, elas nem sabiam quais eram as suas prioridades. E a gente tem tentado fazer com que elas enxerguem o que é prioritário para você hoje. E não adianta me dizer, é o trabalho para manter o emprego. Esquece o trabalho, que é prioridade em coisas menores, em tarefas do dia, né? Não em coisas macro. O macro a gente sabe, né? Manter o seu emprego, ter saúde, isso é quase que comum para todo mundo. Divida suas prioridades em tarefas. No dia de hoje, o que vai ser prioritário das minhas tarefas? Saber que coisas vão ficar por fazer. E ok, não é só você que deixou, todo mundo está deixando coisas por fazer. Saber que não vai dar conta de tudo. Saber que a gente não vai conseguir ter o maior tempo. Vou ter mais tempo em casa, mais tempo com meu filho. Não, alguma coisa da relação vai ficar abalada. E isso não quer dizer que você não é uma boa mãe, um bom pai, um bom filho. A gente tem que aprender a estabelecer novas regras de convívio em casa, ser emocionalmente honesto, dizer, cara, eu tô cansado, tô chateado, não quero conversar agora, vamos conversar depois. Porque as brigas em famílias têm aumentado pelo cansaço e as pessoas não têm paciência e acabam não sabendo conversar. Então, tentar ser emocionalmente honesto consigo e com os outros para essa convivência ser melhor. E sempre, por mais que a gente fale 8 horas de sono, é muito difícil. Uma alimentação saudável anda difícil. A gente tem que buscar ao máximo isso. Mas o que eu tenho sugerido que para todo mundo tire 10 ou 15 minutos para você. Seja para ler um livro. Tenho recomendado não assistir um filme, sabe? Uma tela, porque a gente já está em muitas telas o tempo todo. E a gente descansa numa tela que é na TV. Mas se for, eu quero assistir a nova série do Netflix, tire 15 minutos para assistir a sua série. Você com você. Esses 15 minutos com você para tomar um banho, para passar um creme no rosto, não importa, não importa. Cada um Para vai dar uma escolher volta aquilo no que acha. quarteirão, de repente. Para ir comprar um pão na padaria e sair desse caos que é a minha casa, que eu não aguento mais. Não importa o que você vai escolher. Mas eu acho que de todas as recomendações, nos 10, 15 minutos, você com você, para fazer algo que você goste ou que seja por você, não adianta fazer pelo outro. Recarrega muito mais a energia e fica muito mais saudável do que 8 horas de sono, entende? Não que elas não sejam importantes, mas nesse momento são prioridades, né? E às vezes as 8 horas de sono não vão ser possíveis.
Até porque seria uma prioridade consciente, né? Porque na hora que você vai dormir, já é um outro fluxo, né? Sim, Você exato. desliga. E você realmente conseguir parar para se perceber, né? Por alguns instantes. Isso é o que eu também tenho orientado muito a questão da autoobservação, entender quem é você que está vivenciando tudo isso e o que isso está te mostrando que é importante e o que não é importante na sua vida. Porque é o que você falou. Uma das coisas que eu acredito que essa pandemia veio é para a gente realmente ver o que é necessário na nossa vida, o quanto de consumo a gente tem, que a gente viu que putz, o shopping está fechado já quase um ano e meio, sei lá, e Não me fez você falta não comprar morreu nada, né? porque você não foi no shopping comprar um sapato novo, né? Aliás, eu tenho tanta roupa que eu nem sei para que eu tenho. Não usei, Então, não estou usando e não está fazendo falta. exatamente. Eu acho que isso tem a ver não só com o consumo de matéria, de físicos, né? Mas o consumo também de relações, né? Porque muitas vezes a gente vai levando o relacionamento, tipo, de acostumar que toda sexta-feira tem que ter happy hour no bar. E aí você acostuma, você cria aquele hábito, e de repente você vê que, putz, nem tá fazendo falta aqueles caras lá que ficavam só, de repente, jogando conversa fora e não me agregavam em nada. No dia seguinte eu Você perdi nem o meu. estava ali realmente, né? Exatamente. Na verdade, você estava assim, entorpecendo para se anestesiar das coisas que você não está querendo ver, né? Você estava E querendo fugir do agora. cansaço, do problema, mas você não estava ali conversando com as pessoas, né? Exatamente. E agora eu tenho visto, por exemplo, não é a mesma coisa, mas essa troca, né? Às vezes a gente está realmente selecionando no meu dia. Poxa, eu tenho um tempo para falar com quem? Com quem que eu quero falar realmente? Ah, pô, você quer falar com a Fernanda. Então, Fê, vamos junto, vamos. E aí isso cria realmente essa troca enriquecedora para todos os lados e que vai fortalecendo a gente mais do que nada para a gente conseguir lidar melhor com tudo isso, né? Ver outras perspectivas e tudo mais. Então, assim, eu não sei, mas eu vejo que muitas das coisas que eu fazia antes, para hoje, para mim, já não são mais tão essenciais, né? E aí eu acho que a gente vai também tirando essas cargas da sociedade que diz que a gente tem que isso, que a gente tem que aquilo, né? Que você tem que estar o tempo inteiro com a mão feita, com o pé feito, com o cabelo escovado, nananã. É, Cara, tem exatamente. que mesmo, olha, tem tanta coisa que é prioritária que eu não estava nem dando conta e não estava vendo, agora você está tendo que olhar para aquilo. Olha seu filho lá, ó. É legal ter filho, mas olha, fica o dia inteiro na escolinha, se chegar à noite, você dá comidinha, banho e tchau. E agora? Sentar para E agora? brincar um pouquinho com ele, conversar, ler uma lição de casa, né? Então, assim, isso Desacelerar, né? A gente está tendo que. O mundo sim. precisava desacelerar e a gente está tendo que desacelerar. Será que 8 horas de trabalho, 5 horas, 5 dias por semana, me faziam chegar aonde, né? Ao sucesso. O que é sucesso, né? Será que sucesso é ter um supercargo e uma vida despedaçada, né? Hoje, talvez a gente comece a repensar tudo isso. É claro, é uma super reflexão, mas que ainda envolve contas a pagar. Eu sempre friso isso porque é o que eu mais escuto no ambulatório, né? Ai, doutora, eu preciso pagar minhas contas. Então, nem todo mundo ainda consegue. Tem gente que já conseguiu enxergar que não precisa mais dessa vida, mas ainda não conseguiu se libertar por conta monetária, vamos Mas dizer é assim. questão assim, Mas é o primeiro passo, né? exato, porque se tá tendo conta para pagar, porque você tá consumindo coisas que você não precisa de verdade, uma vez você começa a cortar, e daqui um tempo você já não vai ter mais essas contas para pagar, Não. né? Gasolina, já tá economizando a gasolina, já tá economizando as idas do bar, então assim, né? De ter que ficar comprando roupa para ir no happy hour, olha só quanta Exato. coisa. Não, Então já não o precisa cordão do mais. Você cartão pode usar vai a mesma curtando. roupa todo dia. Exato, exatamente. Então, maravilhoso. Você trouxe reflexões que são muito sutis, né? São simples, na verdade, não são fáceis de fazer essas mudanças, porque isso exige mudança de comportamento, e a mudança de comportamento exige a gente se desapegar de muitas crenças, de muitos padrões sociais, comportamentais que a gente traz, né, da família e tudo mais. Mas é uma oportunidade, né, Fê, que a gente tem de experimentar uma nova forma de viver mesmo, né? E existe aquele ditado, né, de que time is money, tempo é dinheiro, o que sempre me incomodou muito esse ditado. E eu sempre falei, cara, o tempo tem que ser arte, né? Os maias já diziam isso, de como a gente vivenciar o tempo na nossa plenitude, fazendo aquilo que ressoa desde o fundo da nossa alma mesmo, da nossa existência, né?
Então, quando a Tem gente que ser propósito, essência, né? E não dinheiro. tem que ter uma causa, né? Por que que eu quero viver hoje? Porque a gente não tem certeza do amanhã. Então, assim, como eu posso viver o melhor o aqui e agora, na minha plenitude, né? Então, eu acho que isso faz com que a gente reveja muito as nossas formas de comportamento automático, né? Porque a gente liga o piloto automático e vai. E vai. Só que isso não preenche, né? Fica sempre aquele vazio e aí a gente tenta satisfazer esses vazios consumindo coisas externas. E aí é onde a conta do cartão cresce e as contas não fecham. Exatamente. E eu falo que é isso, esse é o maior buraco da pandemia, né? As pessoas estão se dando conta que elas só trabalhavam buscando, elas não tinham propósito. Estou trabalhando para pagar a conta e o meu propósito, o meu sonho, eu estou adiando para um dia quando eu tiver dinheiro, um dia quando eu tiver, um dia quando eu... Só que eu não sei se esse dia vai chegar. Quando eu me aposentar, né? Eu me amortecia lá no bar, no restaurante, nas festas, nos eventos, tiraram as coisas que me amorteciam e agora estou sendo obrigada a olhar para minha dor todo dia no espelho, né? Então tá bem difícil essa relação de autoconhecimento forçado, né? Tá difícil. Muito. E eu até brinco que agora, já a gente finalizando, e que as pessoas vão lá ver, eu tenho certeza que muita gente que vai lá acessar para ver estava esperando a Fernanda, médica do trabalho, professora, dar dicas de medicina do trabalho, de o que fazer nessa situação. E eu tenho me provocado a não usar mais essas. Claro, eu não deixei de usar todo o meu conhecimento técnico para isso, mas eu tenho me provocado para, nessa nova oportunidade de modelo, não usar mais aquilo. Vamos estabelecer um nexo. E o que eu vou fazer para ensinar o cara a trabalhar? Eu quero ensinar as pessoas que o trabalho é importante, mas elas estão tendo a oportunidade de ver outras coisas além do trabalho e principalmente olhar para si. Está valendo a pena esse trabalho para você? É isso que você queria para sua vida? Ele te traz o quê? Além do dinheiro para pagar a sua conta. Então, de repente, ok, continua fazendo aí, mas já vai buscando outra coisa, vai buscando o que você quer fazer da sua vida, porque a gente não sabe se vai ter amanhã. A Covid está aí mostrando pessoas muito jovens indo embora, porque estavam só programando a vida. Não dá para programar, a gente tem que viver todo dia. Fico até arrepiada, porque é isso mesmo. Eu falo, cara, quando você ama o que você faz, você não trabalha nenhum dia da sua vida. Você está servindo, né? E eu acho que a gente pode servir fazendo aquilo o que seja. Nós precisamos de todo mundo que está aqui nesse planeta nesse momento e cada um tem o seu papel que não é mais nem menos importante do que o meu que o seu, né? Exatamente. Então, quando a gente encontra esse lugar, as coisas entram num fluxo mais suave, né? Com menos despendimento de energia em todos os sentidos, energia material, energia física, mental, emocional, né? Então, eu acho que é isso, Fê. Maravilhoso você poder trazer esse olhar, porque é o que realmente eu falo, né? Quando as pessoas me buscam, como, quero perder peso, quero melhorar meu colesterol, enfim, eu falo, não existe fórmula milagrosa, porque elas acham que vou chegar e vou dar uma cápsula que vai resolver aquilo, né? Eu vou passar uma dieta. Qual que é a melhor comida que eu vou comer? Eu não sei. A melhor comida que você vai comer é que você vai sentir que seu corpo está precisando naquele momento. Mas, né? Até porque fazer uma dieta sem o prazer da comida não dura muito tempo, a gente sabe disso, né? Uma hora você cansa e vai comer aquilo que te dá prazer. Exatamente. Mas como a gente ressignifica e utiliza a nossa sabedoria para criar essas adaptações que tem essa via de duas mãos, né? Que ao mesmo tempo que satisfaz, me gera saúde, né? E isso é super possível. Então, isso não quer dizer que a gente vai fazer tudo que a gente só o que a gente gosta a vida inteira. Não. A gente está aqui fazendo essa troca, né? Quebrando, tentando, né? Superar todas essas dificuldades. Quebrar paradigmas, né? Exato, das redes sociais e da internet, sei lá o que, dessas conexões. Mas a gente se dispõe a entrar aqui porque a gente ama compartilhar aquilo que a gente vive e o que a gente acredita que pode ser uma forma mais libertadora das pessoas viverem, né? Então... Que eu pensar fora da caixa, que as pessoas gostam de falar e usar, mas na prática ninguém quer pensar fora da caixa ou ninguém quer expor o seu pensamento fora da caixa, porque é difícil, né? As pessoas não aceitam logo de cara. Mas aí entra no lugar, Fê, que é o medo de errar. O medo de ousar o novo e, né, conseguir... E ser julgado ou rotulado. Né? Exato. E aí eu estava ouvindo uma palestra esses dias, né, do Ken Robinson, que é um educador, e ele falando justamente isso, que, na verdade, as escolas matam a criatividade das pessoas. Então, por que mata? Porque ela educa de uma forma que você tem que responder às expectativas
daquela, né, daquele sistema. Então você acaba que o músico tem que ser brilhante em matemática, né? Ele é músico, cara. Ele nasceu com a essência de músico. Ele vai ser brilhante em matemática para quê? Exatamente isso. E aí você acaba aqui castrando, né, esse potencial. E aí a pessoa, por fazendo mais ele que até ela... duvidar se ser músico é bom, né? Exatamente. Ah, músico não dá dinheiro, né? Música... Então, assim, a real é o que te traz satisfação. E assim, quando a gente olha por esse lugar e você começa a experimentar usar, você vai ver que, cara, se você falar algo que ninguém concordar, tá tudo bem, a sua vida vai continuar existindo e você vai continuar... Nada muda. Nada muda, exato. Então, assim... Ai, peraí que vai acabar a bateria aqui. Então, assim, qual que é o problema de você colocar o seu ponto de vista ou usar algo novo? Só começa, que depois você vai ver e falar, cara, até que é legal ser meio doidinho, né? Tipo... Ser autêntico é muito bom, né? Vídeos Tá grandes, tá, né? as grandes mentes que a gente teve da humanidade, né? Leonardo da Vinci, enfim, Thomas Edison, quantas pessoas aí não vieram mostrar e só foram reconhecidos depois que foram embora, né? Então... Exato, que ninguém conseguiu acompanhá-los, né? Enfim. Então fica aí as reflexões, né, Fê, para que cada um possa ver onde que ressoa tudo isso. E super agradeço a sua presença Eu que aqui agradeço. comigo. Foi um enorme prazer e, tipo, muito bom te ver. Uma desculpinha para a gente poder estar junto, Exato. né, Fê? É quase que um abraço atualmente, né? Sinta-se abraçado, um abração no Du, no Bé. E se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar junto presencialmente, que é muito melhor, não tenha dúvidas. Sim, com certeza. Beijão, amada. Beijo, obrigada. Gratidão. Lindo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.